Olá pessoal, tudo bem? Você sempre me vê falando dos rins, certo? Que são órgãos aí fundamentais para o controle da nossa pressão, do balanço de água e de eletrólitos. Eles que excretam, jogam para fora muitas substâncias tóxicas do nosso organismo. Hoje eu vou te ensinar como estragar os seus rins. É isso mesmo. O que você deve fazer se você quiser enfraquecer os teus rins até um dia ter que fazer diálise? Quer saber como é que faz? Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje eu vou te ensinar a como destruir os seus rins. Sabia que para judiar dos seus rins, você tem que fazer aí muita coisa errada. O nosso rim ele é capaz de dar conta de todo o nosso corpo até que o seu funcionamento chegue ali perto de 30%. Aí sim a pessoa com os rins fracos, ela começa a sentir, os problemas da insuficiência renal. Por isso mesmo, um doador de rim, por exemplo, pode viver com seu outro rim tranquilamente. Claro, pessoal, que fique claro aqui, eu não quero que você acabe com os seus rins, é óbvio. Mas eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o que você não vai fazer para que você tenha teus rins sempre saudáveis. Vamos lá? Então, vamos lá. O que você tem que fazer para acabar com os seus rins? Número 1, beba pouca água. Sabemos que ingerir água é fundamental para a nossa saúde. Se você bebe ali menos de 2 litros de água por dia, fica de olho. Será que você deveria beber mais? Manter-se desidratado com certeza vai prejudicar os teus rins. Imagina que uma hidratação adequada ele vai manter os seus rins bem perfundidos. Ou seja, eles vão conseguir cumprir o seu papel ali com excelência, jogando para fora as excretas, que são as nossas sujeiras. Quando os rins eles ficam mal perfundidos, eles param de funcionar adequadamente. Isso a longo prazo pode te levar a ter os rins fracos. O recomendado é que você ingira pelo menos 35 ml para cada quilo de peso. Então, exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos. Vamos pegar 70 vezes 35. Isso dá 2.450 ml de água por dia. Olha aí, parece bastante, mas não é, ok? É o recomendado. É claro que existem casos e casos. Um paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, que é o coração fraco, vai ter que manter o teu balanço hídrico bem certinho ali para não ter descompensação clínica. Talvez ele precise maneirar mais na água, pelo menos naqueles períodos de descompensação. Porém, a ideia para você que é saudável é manter em torno de 35 ml para cada quilo de peso corporal. Vamos lá então, qual é a segunda coisa que você deve fazer para acabar com teus rins? Coma muito sal. Não é notícia nova para ninguém que o excesso de sal ele faz mal para o nosso corpo, certo? Faz aumentar a nossa pressão arterial e pode sim fazer com que nossos rins eles fiquem sobrecarregados. Lembro que tão importante quanto evitar o excesso de sal é também não restringir completamente o sódio, porque a falta dele também pode fazer mal para o nosso corpo, ok? Então, recomendado é que a pessoa ingira 5 gramas de sal por dia ou 2 gramas de sódio. A gente sabe que a média de sal do brasileiro é bem mais alta, gira em torno de 12 gramas por dia. E aí, você gosta de um salzinho? Vai no restaurante e coloca mais sal ainda do que vem na comida? Conhece alguém que abusava no sal e agora tem problema nos rins? Deixa aqui para mim nos comentários. Voltando, repetindo, o brasileiro então consome em média 12 gramas de sal por dia, mais do que o dobro do recomendado. Então maneira aí, viu? 5 gramas seria uma colher de chá por dia, no máximo aí de sal, tá? Antes agora de irmos para a terceira situação, você já está inscrito no canal? Pessoal, 82% de você aí que está assistindo não está inscrito no canal. Inscreve, pessoal. Vamos dividir a informação com o mundo todo. Você viu agora que meus vídeos têm legenda em várias línguas? Tem português, inglês, espanhol, árabe, japonês, coreano, enfim. Olha aí o trabalho que eu estou tendo para ajudar todos vocês.
Então se inscreve no canal, é importante, tá? Minha ideia aqui agora é salvar o mundo. Você vem comigo ou não vem? Bom, terceira coisa que você vai fazer para prejudicar os seus rins. Seja obeso, né? Ser acima do peso é um problema e tanto, a gente sabe. A obesidade não é só uma questão de estética. A obesidade aumenta em muito o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto, o derrame, aumenta, os problemas osteomusculares, reduz a autoestima, afetando então a questão psicológica também. Os obesos tendem a ser mais sedentários, piorando ainda mais a tua saúde. E por fim, quem é obeso tem mais chance também de ter problema nos rins. E por que isso acontece? Imagina que seus rins filtram 180 litros de sangue por dia, pessoal. Imagina agora que você é obeso, teus rins estão sobrecarregados, pois precisam eliminar muito mais excretas do que de uma pessoa normal. Agora, imagina agora também que por você ser obeso, a tua pressão arterial é mais alta do que de uma pessoa sadia. E sabemos que a pressão alta é o principal fator de risco para a evolução da insuficiência renal. Fica claro então que a obesidade pode sim piorar ali a longo prazo a função dos nossos rins. Então vamos lá, hein? Mantenha-se sempre no peso ideal. Já emendando então essa questão, vamos para a quarta coisa que você deve fazer para prejudicar os teus rins. Mantenha a tua pressão sempre elevada, sempre lá em cima. Como eu disse antes, a pressão mal controlada é o principal fator de risco para muitas doenças cardiovasculares. O infarto, o derrame, a insuficiência cardíaca e a insuficiência renal. Imagina que esse excesso de pressão atuando sobre as células dos rins, ele vai acabar lesionando esse órgão e vai fazer ele ficar cada vez mais fraco. Afinal, quantas pessoas vocês conhecem que fazem diálise? Acredite, grande parte delas fazem porque controlaram mal a tua pressão ali durante anos ou durante décadas. Muitos pacientes chegam ao meu consultório por um simples exame de rotina. Nem sabem que tem pressão alta, porque nunca se cuidaram. Aí eu vou lá examinar o paciente, vou medir a pressão, está 21/12. Aí quando eu vou pedir exames complementares para esse paciente, ele já está com os rins ali completamente comprometidos. Não é exagero, pessoal. Eu atendo aí pelo menos um paciente desse a cada 15 dias. Então é muito mais comum do que a gente pensa. Então, mais uma vez, fica atento com a tua pressão arterial. Se você nota que está medindo a pressão e ela está ficando sempre acima de 14/9, o 140/90, procure assim que possível um bom cardiologista. E finalmente, a quinta coisa que você deve fazer para deixar os teus rins fracos. Usa bastante anti-inflamatório. O anti-inflamatório é ótimo, pessoal. Você toma, a dor passa, fica uma beleza. Mas pasmem, o uso crônico de anti-inflamatório vai fazer muito mal para os teus rins. Principalmente quando o teu rim ele já não funciona ali 100%. O anti-inflamatório faz com que ocorra um aumento crônico da pressão arterial. Aí já seria uma coisa muito ruim. Além disso, esse tipo de medicamento mexe com a produção de prostaglandinas, que são substâncias essenciais para o controle ali da nossa filtração do sangue pelos nossos rins. Imagina então que você tem essa combinação de prejudicar o funcionamento direto dos rins, além de manter a tua pressão ali mais elevada. Vamos então tomar mais cuidado com esse uso indiscriminado do diclofenaco, da nimesulida, do ibuprofeno, enfim, de todos esses anti-inflamatórios. Usar ali por poucos dias não tem problema, ok? Mas canso de ver no meu consultório pacientes ali com artrose de joelho, por exemplo, tomando anti-inflamatório ali durante anos. Isso sim vai ser perigoso. Então tome seus anti-inflamatórios somente com orientação médica, ok? Automedicação jamais. Podem falar que eu sou exagerado, mas não sou, pessoal. Toda hora chega alguém que perdeu os rins pelo uso de anti-inflamatório. Você, inclusive, deve conhecer, né? Deixa aqui nos comentários se você conhece alguém que perdeu o rim por conta de anti-inflamatório. Eu vou dar aqui uma dica extra para você que quer proteger os teus rins. Cuidado também com o excesso da ingesta de proteínas, principalmente se você já tiver algum grau de insuficiência renal.
As proteínas também são excretadas pelos rins e o seu consumo exagerado pode sim levar, a quadros de piora da função renal. Bom, agora que eu falei tudo o que você tem que fazer para estragar os seus rins, o que você vai fazer para proteger os teus rins? O que você vai mudar daqui para frente? O contrário de tudo que eu falei agora, você vai ter que fazer. Então mantenha-se bem hidratado, se alimente bem, evite alimentos muito salgados, como os embutidos, enlatados e os alimentos industrializados. Se alimente de comida boa, pessoal, natural, de boa qualidade, de procedência. Eu sei que é difícil fazer isso hoje, mas é possível. Quanto mais você consumir ele de alimentos naturais, longe ali dos alimentos industrializados, com certeza os teus rins vão te agradecer. Cuidado com o teu peso, mantenha-se sempre no peso ideal. Evita ser obeso, pessoal. Para isso, procure se exercitar, fazer pelo menos 150 a 300 minutos de exercício físico toda semana. Tente, quando possível, manter um acompanhamento com uma boa nutricionista, para aprender direitinho o que você deve e o que você não deve comer. Manter tua pressão sempre menor ou igual 120/80, o 12/8. Essa pressão sim vai fazer com que seus rins funcionem sem se sobrecarregar, eles vão trabalhar ali tranquilamente, sem precisar fazer força. Evita tomar então os anti-inflamatórios de uso crônico. Se você tem uma dor, na grande maioria delas é possível fazer reabilitação, fisioterapia, pilates, enfim, melhorar a causa da dor e não ficar tomando anti-inflamatório para aliviar a dor. Bom, então é isso, pessoal. Olha aí mais uma vez quanta informação que eu te passei, ensinando você a como proteger esse órgão tão nobre que são os seus rins. Se você gostou do vídeo, compartilha, com seus amigos no grupo de WhatsApp, de Telegram. Fazendo isso, você pode me ajudar a transformar mais uma vida. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.